E esse princípio vem sendo quebrado sistematicamente ao longo dos tempos. O princípio de autoridade vem sendo quebrado sistematicamente ao longo dos tempos. Os filhos que não respeitam a autoridade dos pais, o transeunte que não respeita a autoridade policial ou governamental, não respeita as leis, não respeita o que é colocado como condição para a organização da vida e da sociedade. O aluno que não respeita a autoridade do professor, eu vivo repetindo isso, no tempo em que a gente ficava de pé em reconhecimento à autoridade que adentrava a sala de aula. Não é? Às vezes uma professora ia na sala ao lado, só pegar uma informação qualquer com a professora, e a classe ficava de pé, porque isso era ensinado. Isso era algo ensinado, colocado ali como ensinamento. Eu sempre falo das figuras de autoridade policial que eu via uniformizados, e que batia e mostrava a carteirinha na porta da frente do ônibus e o motorista abria e aquela pessoa entrava. Eu duvido hoje você vê um policial uniformizado, a não ser na hora do trabalho, entrando pela porta da frente de um ônibus solicitando a gratuidade por ser policial. Pelo contrário, eles vivem escondidos, secretos. Seus uniformes sequer podem ser estendidos em lugar visível. Porque o princípio da autoridade está quebrado definitivamente. Eu brinquei muito de polícia e ladrão, e eu sempre queria ser polícia. Porque a polícia na brincadeira sempre ganhava. Mas hoje acho que a galerinha quer ser o ladrão da brincadeira. Porque o ladrão, o bandido, o criminoso, está com mais cartaz de autoridade do que a própria polícia. É lamentável isso. E isso é endossado de forma velada e de forma revelada por aqueles que deveriam ter a vergonha na cara de instituir novamente a autoridade nessa nação. Você está me entendendo, sim ou não? Por uma filigrana jurídica, um ladrão, um corrupto, um maligno, é reconduzido ao status de poder e autoridade para mandar na nossa vida. Seja um deputado, seja um senador, seja o próprio presidente, seja um vereador, seja um prefeito. Estamos vendo tempos muito difíceis. A autoridade da igreja, que era reconhecida e respeitada, também está perdendo e já perdeu esse status. Porque no meio da própria igreja, seja ela qual for, estou falando de cristãos, católicos e evangélicos, também entraram por um caminho de desqualificar a autoridade exclusiva, de Deus e dos seus mandamentos. Porque o que eu ouvia quando eu era criança e não fazia porque meu pai me dizia que era pecado, hoje está liberado e muitas pessoas fazem. Porque não existe mais o absoluto. Se você já deu uma olhada nos tempos modernos, não existe mais o absoluto. Tudo hoje é relativo. A liberdade é relativa. A democracia é relativa.
O cristianismo é relativizado, mas eu estou preso no mundo espiritual, em que, nesse mundo que eu estou preso de livre e espontânea vontade, porque eu sou um servo da orelha furada. Quem entende essa metáfora do servo da orelha furada aí? É aquele que ficou na casa por livre e espontânea vontade e por gratidão. Eu sou esse servo da orelha furada e resolvi ficar. Nesse mundo espiritual que estou preso por livre e espontânea vontade, por ser esse escravo da orelha furada, nesse mundo espiritual que eu vivo ainda existe o absoluto. Deus é absoluto, as suas leis são absolutas, o seu amor é absoluto, tudo em Deus é absoluto. Não há relativismo. Pensa que hoje dentro das igrejas, um casal que namora faz sexo sem a menor vergonha, porque a ele é dado esse direito pela sociedade. E alguns pais têm um casal dentro da sua casa, o filho ou a filha com o seu namorado ou namorada no quarto fazendo sexo, porque é melhor do que eles estarem no motel. Então o princípio de autoridade da própria casa foi também destituído. E é muito mais normal do que você imagina, irmão. Porque antigamente, quando um casal vacilava e entrava no vacilo de fazer sexo antes do casamento, eles ficavam muito envergonhados. E a moça se escondia, se engravidasse, então danou. Se escondia, mudava de cidade, às vezes era acolhida na casa de um parente até o filho nascer. Mas hoje, quando isso acontece, é compartilhado nas redes sociais. A barriguinha da gravidez fora do casamento como sendo a coisa mais normal. Você está diante de um pastor antigo, antiquado, retrógrado. Porque eu acho que isso ainda é a vontade de Deus. A santidade, a castidade. E entendam, moços, de vocês também, meninos, porque antigamente era assim, os pais, aqueles pais machistas e que incentivavam isso, você prende a sua cabrita porque o meu bode está solto. Dizendo ele com isso o seguinte: menino pode pegar à vontade, menino pode arrebentar a boca do balão, porque ele é macho, ele é predador, ele nasceu para isso, é o meu filhão, vai lá filho, arrebenta, você é o cara. Não, não. Para o menino também. Porque santidade não está relacionada ao sexo. Está relacionado ao caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Feita essa introdução, falando sobre o princípio da autoridade, que é o princípio que estamos trabalhando nesses 2 primeiros meses, foi o primeiro princípio quebrado no céu e redundou na existência, na aparição de um ser chamado Satanás, adversário, opositor. E o princípio quebrado na terra resultou na aparição do pecado que destruiu a humanidade. E a primeira coisa que o pecado fez na vida do homem foi tirar a sua identidade. Ele deixou de ser semelhante a Deus. E a partir daí, ele sofreu as sanções impostas por Deus assim que pecou. Maldita será a terra por causa de você, por causa do seu pecado. Ela produzirá agora abrolhos e cardos. E você, mulher, multiplicarei sobremaneira a tua dor, na tua conceição. Com dores terás os teus filhos. E você, rapazinho, que ia viver numa boa, vai comer do suor do teu rosto e vai trabalhar. Aí eu sempre lembro da origem da palavra trabalho, que vem da palavra tripalium,
que é um instrumento de tortura, uma estaca dupla, onde o ser humano era torturado. Trabalho vem dessa origem etimológica, tripalium, um instrumento de tortura. Então, trabalhar já é uma tortura. Alguns trabalhos verdadeiramente são. Às vezes eu fico vendo uma galera fazendo alguns trabalhos aí, tinha até uma série aí na internet de os trabalhos mais indesejados, né? Que quase ninguém gostaria de fazer, né? Complicado. Então, por causa dessa quebra desse princípio, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o princípio da autoridade, que não deve ser quebrado, e como é importante manter o princípio da autoridade. Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Versão da Nova Almeida atualizada, a gente tem o seguinte texto. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Um pequeno trecho, uma pequena porção dessa